Os fones de ouvidos que você tira do seu bolso saem todo embaraçado, todo emaranhado, e depois de algum tempo eles começam a rachar, né? Pois é. O que acontece? Tá curioso? Fica aqui nesse vídeo que lá no final eu vou te contar um pouquinho sobre isso daí. Hoje são 8 curiosidades sobre os polímeros. Então vamos lá. Se você é novo, está chegando agora, se inscreve no canal, deixa um joinha, deixa um comentário, curta, compartilha, que me ajuda bastante. Me procura lá também no LinkedIn, Alan Bonel, tem muito material bacana por lá. Então, sem demora, vamos começar a falar sobre aqui, 8 curiosidades sobre plástico, quase perdi a conta aqui. Primeira curiosidade, a borracha da geladeira pode endurecer com o tempo, que ela perde um pouquinho de flexibilidade com o tempo, até um processo de degradação normal ali. Algumas borrachas são feitas de PVC, já falei sobre sobre esse assunto em outros vídeos do canal, que às vezes fica um pouco pegajoso. É normal. Com o tempo, dependendo também aonde estiver posicionada a sua geladeira, perto da porta da cozinha, perto da janela da pia, vai pegar um pouquinho mais de sol ali, dependendo da intensidade desse sol e do horário desse sol, vai acelerar um pouco esse processo. Segunda curiosidade, o plástico da lavadora de roupas precisa ser resistente a sabão, amaciante, alvejante, porque se não tiver essa resistência química, vai degradar um pouquinho mais rápido. Por mais que os plásticos eles sejam boas aplicações, boas escolhas quando a gente precisa de resistência química, inclusive alguns recipientes de produtos químicos são feitos de polietileno, polipropileno, não é qualquer plástico que você pode usar nesse tipo de aplicação. Terceira curiosidade, a capa de silicone do celular, aquela capinha para proteger contra as quedas, ela absorve impacto muito melhor do que os plásticos rígidos. Então, o seu celular ele é feito de um plástico que é um pouco mais rígido, em muitos casos é até mais bonito, mas tem o risco de quebrar. Então a gente coloca essa capinha de silicone, ela é um pouquinho mais flexível e absorve melhor impacto, tá? Se a sua capinha ela é transparente, ela vai ficando muito amarelada com o tempo, talvez ela não seja de silicone, tá? É aquela que é um pouquinho mais rígida. Alguns TPUs base de poliéster são utilizados e vão amarelando ali com o tempo, vão trincando e algumas chegam até a esfarelar. Então não é só o silicone que é utilizado para fazer capinha, não. Quarta curiosidade, o plástico do controle remoto. Eu achei que fosse ter um controle remoto aqui, mas não tem. Tem só um mouse, mas é bem parecido. O plástico do controle remoto pode ficar esbranquiçado devido ao contato constante com as mãos. Então significa que você não toma banho? Claro que não. Mas o nosso suor, algumas vezes são alcalinos, algumas vezes são um pouco mais ácidos, são no geral gorduroso. Então a gente vai soltando isso pela mão e vai dando uma estragadinha no controle remoto, principalmente quem tem o suor um pouquinho mais ácido. Além disso, a gente suja a mão com molho de tomate, com pipoca, com chocolate, com Coca-Cola e fica vendo um filme lá na Netflix. Também não é muito bom para o controle remoto, não. Quinta curiosidade, o cabo USB pode rachar perto do conector, porque a borracha ela vai ressecando com o tempo. E por que racha mais perto do conector? Porque é onde tem mais movimento, você fica torcendo para lá, para cá, para lá, para cá. Isso vai acelerando o processo e é comum de acontecer. Sexta curiosidade, o plástico do teclado do notebook pode brilhar com o uso porque o atrito alisa a superfície. Como assim um atrito alisa a superfície? São os seus dedinhos digitando muitas e muitas e muitas vezes e com o tempo você vai polindo naturalmente o teclado, então ele vai ficando com aquele aspecto mais liso. A nossa mão normalmente é bastante macia, então você fica passando como se fosse um pano de polimento repetidas vezes. E aí tem algumas teclas que ficam mais brilhosas, então cuidado com o que você fica pesquisando aí na internet, porque essas teclas elas podem estar mais brilhosas que as outras. Outro ponto, quem joga muito ali, uma região ali do A, S, D e as setas do teclado, elas ficam também bem mais brilhantes, porque utiliza-se muito mais esse tipo de tecla, essa região específica do teclado. Sétima curiosidade, o touchpad do laptop, ainda no laptop,
é feito de um polímero que permite uma condução muito pequenininha ali de eletricidade, que é o que faz de fato ele ser touchpad, ter essa funcionalidade de você encostar ali, usar como mouse e você conseguir ter essa comunicação entre o seu dedinho e a tela do computador como um mouse. Por fim, oitava curiosidade: os fones de ouvido têm cabos revestidos normalmente, mas nem sempre, em TPE, são os termoplásticos elastoméricos. É um plástico muito mais flexível, é um plástico que é utilizado ali para evitar que esse tipo de material quebra mais fácil. Mas mesmo assim, cuida bem do seu fone de ouvido, não deixe ele emaranhado, jogar em qualquer lugar e evita ficar dobrando ele e redobrando, dobrando e redobrando, ou enrolando numa região muito pequena, de forma que ele fique com esse aspecto aqui, ó. Porque isso daqui vai fazer ele quebrar muito mais rápido. Então, por mais que seja flexível, cuida bem do seu cabinho, do seu carregador, do seu fone de ouvido, assim como eu cuido desse microfone de lapela aqui. Se você gostou do vídeo, deixa um joinha, curta, compartilha, me procura também no LinkedIn. Alan Bonel, muito obrigado e até o próximo vídeo.